Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo, quero desejar a vocês a paz do Senhor Jesus. E hoje quero gravar a aula, ministrar a aula sobre a lição 12 da Escola Bíblica Dominical, encerrando minha participação desse trimestre, visto que a próxima aula será ministrada pela professora Fernanda. De antemão já quero aqui deixar registrado que todas as lições que eu lecionei desse trimestre estão aqui no meu canal do YouTube. Então, se você quiser, comece assistindo desde a primeira lá, se eu salvo engano foi a lição 2, a primeira que eu gravei, e daí você pode entender melhor também as aulas. Também tem a professora Fernanda que gravou algumas, que você pode entender todo o contexto das 13 lições que nós temos por cada trimestre. A revista que nós estudamos, estamos chegando no final agora, é sobre o livro de Josué, Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. Essa revista aqui é a Revista dos Jovens, publicada pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os capítulos 20, 21 e 22 do livro de Josué. Vamos tratar de uma forma mais, como eu sempre digo, de uma forma um pouco mais sucinta, de uma forma um pouco mais resumida, visto que na sala de aula nós temos quase 1h30, temos quadro, temos mais recursos para podermos tratar sobre essas questões. Então aqui nesse vídeo a gente dá um norte e dá as principais informações sobre o texto tratado. De toda forma, eu sempre deixo aqui embaixo meu e-mail. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar também aqui no vídeo, ali no espaço dos comentários. Mas se tiver alguma dúvida que queira mandar, pode mandar no e-mail lá que eu vou estar respondendo. Se quiser também mandar uma crítica construtiva, um elogio, alguma observação, eu vou ficar muito feliz em receber esse retorno de vocês aí. E também fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo, para outras pessoas. Se inscrever nesse canal também, que agora estou começando a produzir mais conteúdos e a minha pretensão para o decorrer do ano é continuar produzindo mais vídeos sobre a palavra de Deus, sobre estudos em áreas específicas que eu tenho certeza que poderão acrescentar muito na sua vida. Mas indo para a lição, hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que vai falar sobre as cidades de refúgio. O título literalmente é As cidades de refúgio são estabelecidas. Então nós vamos entender hoje, mas não vamos falar só sobre isso, nós vamos falar hoje sobre as cidades de refúgio a maior parte do tempo. Vamos falar também sobre a questão da divisão das cidades para os levitas de uma forma sucinta, a questão do cumprimento da promessa para o povo de Israel e a questão do retorno das tribos do leste para sua casa após todo esse tempo de batalha aí pela terra prometida. Então, apenas recapitulando aqui, Josué é o sucessor de Moisés, Josué capítulo 1, versículo 9, aquele emblemático versículo que Deus ele dá aquela palavra de ânimo para Josué, dizendo: não te mandei eu, seja forte e corajoso, pois eu, Senhor, serei contigo por onde quer que você vá. Então Josué ele é chamado para essa liderança, para ser o sucessor de Moisés e efetivamente guiar o povo até a terra prometida, conforme aquela promessa que Deus fez para Abraão lá em Gênesis 12. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, a terra que mana leite e mel. E também Deus promete para Abraão e cumpre a multiplicação da sua descendência, Tantas pessoas, tantos indivíduos, assim como a areia do mar e assim como as estrelas do céu também. São duas aí figuras de linguagem, são duas ilustrações que mostram, que denotam o grande número de descendentes que adviriam aí, que seriam oriundos de Abraão. Pois bem, o texto do dia está no Salmo 46, verso 1, que fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Um salmo muito conhecido, e também tem esse trocadilho, Deus é o nosso refúgio, e também o tema dessa lição vai falar sobre as cidades de refúgio. A síntese da lição fala-se que, assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Então é importante a gente pensar na questão do significado. É sempre muito importante a gente começar falando sobre algo, conceituando, definindo. Eu acho isso muito válido, muito proveitoso. O que é refúgio? Refúgio é o lugar para onde você vai quando está em apuros, quando você precisa de um abrigo, quando você precisa de um lugar para estar seguro. Então o refúgio é justamente isso, e nós vamos entender que as cidades de refúgio elas justamente tinham esse objetivo. Nós vamos analisar aqui no capítulo 20 de Josué que as cidades de refúgio foram estabelecidas. No começo Moisés tinha estabelecido algumas, mas agora Josué estabelece outras, então são 6 cidades de refúgio no total. E para que serviam as cidades de refúgio? Era para abrigar os assassinos que não tinham matado com intenção, ou seja, um homicídio culposo.
Mas calma, eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Antes, eu quero ler com vocês livro de Josué, capítulo 20, versículo 1 ao 6. Se você está com uma Bíblia aí perto, pegue, que vai ser muito proveitoso você acompanhar a leitura. Se você não tiver com uma Bíblia, preste bastante atenção na minha leitura aqui. Eu vou ler aqui pela versão, na nova versão transformadora, que é a versão da minha Bíblia, que é uma linguagem que eu gosto, uma linguagem mais clara para que a gente entenda. Tá? Então, Josué capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6, diz assim: O Senhor disse a Josué: Diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, de acordo com as instruções que dei a Moisés. Qualquer um que matar alguém acidentalmente e sem intenção poderá fugir para uma dessas cidades. Serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. Ao chegar a uma dessas cidades, a pessoa que tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades à porta da cidade e apresentará seu caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade e lhe darão um lugar para habitar no meio deles. Se os parentes da vítima forem até lá para vingar sua morte, as autoridades não entregarão o acusado, pois ele matou alguém sem intenção e sem hostilidade anterior. O acusado, porém, deve permanecer na cidade e ser julgado pela comunidade, que dará o veredito. Continuará a viver na cidade até a morte daquele que era o sumo sacerdote na época do acidente. Depois disso, terá liberdade de voltar para sua casa na cidade de onde fugiu. Resumindo, a orientação do Senhor aqui para Josué era a instituição das cidades de refúgio para servir como um abrigo para os homicidas. Só que não era qualquer tipo de homicida. Aqui eu quero explicar bem uma distinção, até é importante a gente falar que inclusive isso existe na legislação brasileira, que é o homicídio culposo e o homicídio doloso. O homicídio doloso é aquele que ele vem pelo dolo. E o dolo significa quando o assassino ele efetivamente tem a intenção de matar a vítima. Então ele desfere golpes de faca, ele desfere um tiro ou qualquer outro meio no qual ele age com a efetiva intenção de matar a vítima, ou ao menos de tentar matar a vítima. Esse é o homicídio doloso. O homicídio culposo é aquele homicídio que o agente, ou seja, a pessoa que pratica o homicídio, ela não quer matar. Ela tem o ânimo dela, ou seja, a intenção dela, o desejo dele não é tirar a vida da vítima. Às vezes acontece por uma situação, um acidente ou até uma agressão que não objetivava matar, mas apenas agredir. Isso a gente chama no direito também, tem a questão que tecnicamente se fala do animus necandi, que é a questão do desejo efetivo de matar. Se o homicida ele matou a vítima sem intenção, e aqui é importante da gente refletir, no capítulo 20 de Josué que a gente acabou de ler, versículo 3, diz assim: qualquer um que matar alguém acidentalmente. Então significa que se alguém matou com intenção, não poderia ir para a cidade de refúgio. E sem intenção, acidentalmente sem intenção, ou seja, então se a pessoa queria matar a outra, ela sofreria as consequências. Agora, se a pessoa matou sem intenção, acidentalmente, ela poderia ir para a cidade de refúgio. Por quê? Porque na construção cultural daquela época, os parentes da vítima poderiam ir atrás do homicida e vingar, ou seja, restituir aquele sangue que foi do parente, do ente querido que foi morto, ou seja, eles queriam uma espécie de vingança, de compensação pela morte da vítima. Então, qual que é a ideia de Deus aqui? Se a pessoa matou sem intenção, por um acidente, ela pode fugir até a cidade de refúgio. Só que tinha algum detalhe importante. Cometido o homicídio, o homicida ele teria que, por livre-arbítrio, ou seja, por vontade própria, ir com a maior rapidez possível até a cidade de refúgio. Porque se no caminho os parentes da vítima o encontrassem e o matassem, a lei dizia que esses parentes da vítima que se vingaram eram isentos de qualquer punição. Então, se a pessoa cometeu o homicídio acidentalmente, ela tinha que rapidamente ir para a cidade de refúgio. E daí qual que era o procedimento ao chegar
na cidade de refúgio. Versículo 6 do capítulo 20 responde: o acusado, porém, deve permanecer na cidade e ser julgado pela comunidade que dará o veredito. Por que quando o homicida chega na cidade de refúgio, ele passa por um veredito? Porque poderia ter ali uma pessoa que matou intencionalmente e está tentando ir para a cidade de refúgio como uma forma de não morrer, com medo de represália e de vingança dos parentes da vítima. Então, quando o homicida chegava para ver, para observar, para constatar, ou seja, para confirmar se aquele homicídio foi praticado com intenção ou sem intenção, havia essa análise, esse veredito que era dado. Se o veredito concluísse que a pessoa realmente matou a vítima acidentalmente, foi sem intenção, essa pessoa vinha para a cidade de refúgio. Na cidade de refúgio, como o próprio nome já sugere, ela estava segura. Os parentes da vítima não poderiam entrar na cidade de refúgio e matar o homicida. Não poderia, não poderia, de forma nenhuma. Então, por isso, essa era uma determinação que o Senhor deu. Aqui a gente precisa entender alguns detalhes importantes que me chamam a atenção. Por que Deus instituiu isso? Porque Deus, ele, desde os tempos em que o povo estava no Egito, toda a questão ali do chamado de Deus para Moisés, o tempo da caminhada no deserto, a rebeldia do povo, a idolatria, etc. e tal, Deus sempre quis extirpar do meio do povo a injustiça. Ou seja, se uma pessoa matou a outra acidentalmente, é uma morte, isso é incontestável, com ou sem intenção é uma morte. Então, a justiça é no sentido de que o homicida sai do meio da sociedade normal e fica confinado na cidade de refúgio até a morte do sacerdote, que era uma autoridade religiosa e moral dentro daquele povo. Então isso significa o quê? Há uma punição, só que é uma punição proporcional. Porque o homicida que matava intencionalmente, ele não ia para a cidade de refúgio, ele também poderia ser vingado, poderia ser morto pelos parentes da vítima, com uma espécie de justiça ali, de vingança, pela construção cultural e pelas determinações que haviam sido dadas pelo Senhor. Então aqui nessa questão da cidade de refúgio, eu interpreto da seguinte forma a questão da justiça de Deus aplicada em consonância, ou seja, em casamento, em junção com a sua graça. Justiça, porque o homicida ele sai do meio da sociedade, fica numa cidade de refúgio, fica lá por tempo indeterminado até o sacerdote morrer, só que ele vive. O principal recompensa dele é não ser morto pelos parentes da vítima. Então ele vive lá e nesse tempo também é um tempo que ele passa por um processo, né? Ou seja, é um processo para ele pedir perdão, é um processo para ele se arrepender, é um processo para ele reconstruir a sua vida emocionalmente falando, porque se realmente o homicida cometeu aquela morte, praticou aquela morte sem intenção, ele vai estar arrependido. Ou seja, porque ele não previa, ele não queria o resultado da morte, ele não queria ceifar a vida da vítima. Então é por essa razão que havia as cidades de refúgio. E também, na minha opinião, que eu creio que possa ser compartilhada por várias pessoas, o principal crime é o homicídio, né? Porque ele tira à pessoa o direito de viver, o simples direito de existir. Isso até porque na legislação brasileira os únicos crimes que são julgados por um júri popular, ou seja, que tem os jurados que decidem, são os crimes dolosos contra a vida, ou seja, os crimes que são cometidos com a intenção de matar alguém. E o principal deles é o homicídio, que a gente pode citar também o aborto, pode citar também algum crime de instigação ao suicídio também, pode ser colocado nessa classificação, só que é claro que o crime que mais tem, dentre esses crimes dolosos contra a vida, o crime que mais acontece é o crime de homicídio. Infelizmente, hoje no Brasil, morre muita gente vítima de homicídio. Pois bem, então essa questão que o capítulo 20 retrata é a questão das cidades de refúgio. Então, o capítulo 20 retrata essa questão. O capítulo de número 21
Antes de partir para o capítulo 21 e para a questão dos levitas, eu quero ressaltar uma questão importante aqui também, é que nessa questão da justiça e da graça na cidade de refúgio, a gente consegue, eu estudando a lição, preparando a lição, consegui identificar também um traço disso numa das atitudes de Jesus no Novo Testamento. Porque se nós considerarmos que a justiça aplicada ao homicida é de ele estar confinado na cidade de refúgio, e a graça é o fato dele não poder ser morto, mesmo tendo matado alguém, a gente vai ver Jesus aplicando a justiça e a graça com a mulher adúltera em João capítulo 8 também. Por quê? A lei falava, Levítico capítulo 20, versículo 10, se não me foge a memória nesse momento, que ao ser flagrado, ao ser identificado um adultério, morreriam ambos os adúlteros. E quando os mestres da lei, os religiosos da época, chegam para Jesus apresentando a mulher adúltera, não há nenhuma referência ao homem que adulterou junto com ela. Então isso no mínimo era a prática de uma injustiça. Se a lei dizia que tanto o adúltero quanto a adúltera morreriam, e somente a adúltera foi apresentada diante de Jesus, havia aí já um problema dos religiosos. Sem contar que os religiosos da época, se nós formos analisar no Novo Testamento, eles tentavam entre várias estratégias e vários jeitos provar Jesus e descredibilizá-lo diante da sociedade e dos seus seguidores, sabe? Mas o que acontece? Aquela emblemática frase que Jesus fala. Chegam com a mulher adúltera diante de Jesus e falam para Jesus, olha Jesus, a lei diz que essa mulher deve ser morta. E o Senhor o que disse? Jesus apenas faz uma consideração que causa choque, que causa uma reflexão, um exercício de introspecção, de autoexame naqueles religiosos, em todos os presentes. Jesus fala que aquele que nunca pecou atire a primeira pedra. Passado um tempo, Jesus olha e já não vê mais ninguém ali. Todos os acusadores tinham ido embora. E daí ele pergunta para a mulher, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Não sobrou nenhum? A mulher responde que não. Então Jesus fala assim, vá e não peques mais. Aqui nós vemos em Jesus essa junção entre justiça e graça. Justiça por quê? Mas ela ali falava que ela era para ser morta e ela não foi. Mas se a gente pensar o quê? Jesus, ele ensinou aquela mulher o princípio de não cometer o pecado. Ou seja, Jesus não concordou com o pecado dela, Jesus não concordou com o adultério dela. Jesus permitiu um recomeço, Jesus a perdoou, demonstrou graça, demonstrou misericórdia, demonstrou amor, mas ele disse, não peques mais. Então esse traço é para a gente entender Deus de uma forma, a pessoa do Senhor Jesus, entender a Trindade de uma forma melhor, que é a seguinte questão. Nós não podemos isolar essas duas características. Deus é amor, com certeza. Deus é graça, com certeza. Mas Deus também é justiça. E quando nós pregamos essas premissas isoladas, nós pregamos um evangelho parcial. Então Deus não é um mordomo, um Papai Noel que vai aceitar qualquer coisa, mas Deus também não é um Deus tirano, um Deus carrasco que não se compadece das nossas fraquezas. Deus, ele age com amor, age com graça, mas a sua justiça também age junto. Interessante a gente mencionar também, para finalizar essa questão das cidades de refúgio, a questão do livre-arbítrio. Perceba que o homicida, ele tinha a faculdade, ou seja, a possibilidade de escolher se ele ia ficar no meio da sociedade ou se ele ia correndo para a cidade de refúgio. Isso significa um princípio para a nossa vida espiritual. Quando nós cometemos o pecado, Jesus, ele nos oferece o refúgio, mas chegar até a cidade de refúgio, chegar até ele, chegar até o trono da graça, do arrependimento, da reconstrução, depende de uma atitude, de correr para o refúgio, de correr para os braços do Pai. Infelizmente, tem muitas pessoas que acabam errando, escorregando e acabam lá paradas, achando que alguma coisa vai acontecer. Não, nós precisamos tomar um posicionamento.
de nos refugiar nos braços do nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Pois bem, com essa explanação, nós encerramos a questão do capítulo 20. Os outros capítulos eu vou ser bem mais sucinto, porque meu principal objetivo é analisar essa questão do capítulo 20 das cidades de refúgio mesmo. Capítulo de número 21, que é o que corresponde ao tópico 2 da lição, vai nos apresentar a questão dos levitas. No capítulo 21, os levitas eles chegam diante de Josué e eles fazem um pedido, eles reivindicam as suas terras. E daí Josué vai lá e divide as terras. Ao total a gente vai ver que foram distribuídas 48 cidades para os levitas, conforme Josué capítulo 21, versículo 41. E também é importante a gente mencionar que os levitas eles receberam todas essas cidades e que eram aqueles responsáveis por se dedicarem para o serviço do Senhor e tiveram um papel muito importante na história do povo de Israel. O capítulo 21 de Josué, versículo 43 a seguir, é muito importante para a gente, já que está caminhando para o encerramento do livro de Josué e para o encerramento do trimestre, entender um ponto importante que eu quero compartilhar com vocês. Então, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, e se fechou, abra novamente. E se não está sem a Bíblia, acompanhe comigo atentamente essa leitura. Josué capítulo 20, versículo 43 até o 45, diz assim, Josué capítulo 21, versículo 43 até o 45. Assim, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados, e eles tomaram posse dela, e nela se estabeleceram. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente a seus antepassados. Nenhum de seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo que ele tinha dito se realizou. Aqui, de uma forma magistral e linda, no encerramento desse capítulo 21, a palavra nos retrata a fidelidade de Deus. E essa fidelidade de Deus está diretamente relacionada com a liderança exemplar de Josué. Josué guiou o povo com mãos de ferro. Josué guiou o povo com um coração inclinado ao Senhor. Josué obedeceu a palavra do Senhor, com aquela exceção do episódio do pecado de Acã, que nós estudamos em lições anteriores. Josué guiou o povo de uma forma linda, dentro da vontade de Deus. E essa lição nós aprendemos para a nossa vida. Não tem como a gente não ser obediente a Deus e receber coisas boas, e não tem como a gente ser obediente a Deus e não receber as suas bênçãos. Ou seja, a obediência atrai o cumprimento da promessa. A obediência atrai as bênçãos de Deus para a nossa vida. E a gente viu que o livro de Josué tem tantas batalhas, tem tantas guerras, o sol parou, as muralhas de Jericó caíram, Josué e o povo de Israel enfrentaram vários inimigos, até mesmo mais fortes que eles, e sempre Deus dando estratégias para eles e conquistando várias cidades e guerreando e lutando. Tudo isso se deu por causa que o povo obedeceu a Deus. E quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós vivemos a sua palavra, quando nós cumprimos os seus mandamentos, Jesus ensinou esse princípio que o nosso amor por ele é demonstrado se nós guardamos os seus mandamentos. Então o povo guardou seus mandamentos e como resposta teve o cumprimento das suas promessas. Na nossa vida espiritual é da mesma forma. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós buscamos a sua vontade, quando nós buscamos o seu querer, o Senhor ele cumpre as promessas na nossa vida e faz também maravilhas. Então o livro de Josué é extremamente importante para a gente estudar aí de uma forma que vai nos agregar muito, vai abençoar muito a nossa vida espiritual também. O caminho da promessa é um caminho árduo, é um caminho às vezes tortuoso que nos dá muitos desafios, mas buscando a presença do Senhor, nós vamos ter a força necessária para prosseguir. E perceba que a promessa, ela passa por esse tempo de maturação, um processo. E veja como o povo de Israel atrasou o cumprimento da promessa. Desde lá da saída do Egito, o povo começou a murmurar, desde que estava lá com Moisés.
Chegava no lugar, não tinha água, começava a murmurar, reclamava do maná, reclamava disso, reclamava daquilo, reclamava dos outros povos. Depois, quando estava às expensas, as portas de entrar na Terra Prometida, a maioria dos espias ali com um relatório negativo sobre a Terra Prometida, ou seja, o povo pisou na bola com Deus várias vezes. E isso é uma lição para a gente aprender também, a não pisar na bola com Deus, mas ser obediente à sua vontade e ao seu querer. E por fim, concluindo, né, o capítulo 20 de Josué, cidades de refúgio, capítulo 21, a questão dos levitas e a questão do cumprimento da promessa, e o capítulo 22 vai falar para nós também que as tribos dos Rubenitas, ou seja, de Ruben, dos Gaditas, de Gade, e a meia tribo de Manassés também, elas recebem aí o aval para retornarem às suas localidades, aos seus locais onde estavam estabelecidas, depois de terem de forma exemplar e de forma corajosa e valente lutado para que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, né, que depois teve seu nome mudado para Israel, alcançasse o plano de Deus para a sua vida. Então nós podemos aprender, e chegando já no final desta lição, no final deste trimestre, no final do livro do profeta Josué também, que está quase acabando, nós chegamos hoje até o capítulo de número, falamos aqui praticamente até o capítulo de número 22, e ainda tem o capítulo 23 e o 24 ali para encerrar esse livro de Josué, e daí depois já começa o tempo dos juízes, dentre eles Gideão, Sansão, o tempo dos juízes guiando o povo de Israel, conduzindo o povo de Israel. Então, resumindo as palavras, o que nós podemos aprender é que a vida de Josué ensina para nós diversas lições. Se você é um líder, ou se você deseja ser um líder, na verdade todos nós somos líderes, né? Líderes da nossa própria vida, líderes da família, líderes de alguma coisa a gente sempre é. Nem que seja líderes em nós mesmos. Mas a gente aprende com Josué como é bonito uma liderança de acordo com a vontade de Deus. Josué foi guiado por Deus em todo o tempo e Deus o capacitou. Quando Josué pensava que não ia dar certo, ele orava a Deus, ele buscava o Senhor e o Senhor o surpreendia com uma estratégia de guerra, com uma estratégia para a batalha, fazendo um milagre quando era necessário. Então, as lições de liderança nós aprendemos muito com Josué. Eu tenho uma das aulas, eu falei sobre isso, algumas lições da liderança de Josué, então é só procurar aí no canal que você vai ter acesso também. E para a nossa vida espiritual, né? Como nós podemos aprender que as promessas do Senhor, elas se cumprem na nossa vida. Mas a palavra de ordem é obediência, é observar os mandamentos do Senhor e ser fiel a Ele. Eu espero que essa aula tenha te acrescentado. Repito o que falei no começo aqui, se ficou alguma dúvida, algum questionamento, mande no e-mail que eu ficarei muito feliz em responder. E também comente o vídeo, curta, compartilhe com alguém essa aula, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de outras pessoas também. Um abraço e que Deus abençoe a sua vida.